Espero que você esteja em paz. Você está no podcast Simplesmente um Bahá'í e é muito bom contar com a sua companhia. No episódio anterior, acompanhamos a chegada de Abdu'l-Bahá na cidade de Nova York. Hoje, no episódio 18, vamos conhecer o casal Kinney, a senhora Carrie e o Sr. Edward. Foi na casa deles que o amado mestre realizou a sua primeira palestra nos Estados Unidos. Tanto Edward quanto Carrie nasceram em Nova York. Casaram-se em 1895. Pouco tempo depois, um dos Baha'is de Nova York, Howard MacNutt, os convidou à sua casa. Disse que iria lhes apresentar um profeta como Jesus. Antes de irem, Carrie disse ao marido: "Seu amigo deve estar louco para ter dito isso. Por que você não vai sem mim?" Ele disse: "Não, tenho certeza que Howard quer conhecer você. Vamos juntos esta noite", disse ele com firmeza. Ouçamos o relato da própria Carrie sobre essa visita e os acontecimentos que se seguiram. Fomos para a casa dos MacNutts em uma carruagem puxada por cavalos, uma viagem que levou 1h30. Fiquei muito assustada ao ouvir que Baha'u'lláh afirmava ser o Espírito da Verdade, cuja vinda Jesus havia prometido. No caminho de volta, na carruagem, eu disse a Edward: "Os MacNutts são muito simpáticos, mas não quero voltar lá para vê-los novamente." Ele me respondeu: "Acredito que o que ouvimos é verdade." Fiquei muito perturbada. Edward ficou acordado até muito tarde. Ele escreveu uma carta a Abdu'l-Bahá pedindo a confirmação da posição de seu pai. Eu achava que ele jamais receberia uma resposta daquele a quem agora chamava de mestre. No prazo de 1 mês, Edward recebeu uma epístola do mestre, escrita em tinta vermelha. Ela incluía as palavras: "Foste escolhido." A primeira vez que os Baha'is vieram à nossa casa, eles me pareceram muito estranhos. Tentei ser educada, mas não consegui. Eles me assustavam. Eu corri para o banheiro no andar de cima e tranquei a porta. Gradualmente senti-me movida a descer e a encontrá-los. Logo comecei a ouvir. Uma noite, depois que todos haviam partido, Edward e eu nos sentamos na sala de estar e conversamos. De repente, percebi que eu acreditava no que ele estava dizendo. Fecha aspas. Alguns anos depois, em 1907, o casal Kinney foi em peregrinação à Terra Santa ao encontro de Abdu'l-Bahá. Enquanto estavam em Haifa, a senhora Carrie adoeceu gravemente. Edward foi informado que ela iria morrer. Edward foi até Abdu'l-Bahá suplicando pela cura da esposa. O mestre lhe disse que Carrie iria acordar e iria pedir sopa, e deu instruções a Edward de como preparar essa sopa. O resultado foi que Carrie logo se recuperou. O casal Kinney partiu da Terra Santa e passou o ano seguinte na cidade de Alexandria, no Egito, trabalhando com o Dr. Zia Baghdadi, um médico Bahá'í, com o objetivo de estabelecer um hospital para pacientes com tuberculose. Depois desse ano, os Kinney retornaram a Nova York. A situação econômica do casal era tão boa que em 1909 viajaram uma segunda vez a Haifa. Durante essa peregrinação, Abdu'l-Bahá lhes falou sobre a perda das riquezas de Baha'u'lláh. Como você sabe, Baha'u'lláh pertencia à nobreza, era filho de um rico ministro. Ele nasceu e cresceu na corte do Shah, o rei da Pérsia. Entretanto,
ao iniciar a sua missão, todas as riquezas e propriedades de Bahá'u'lláh foram confiscadas. Sua casa foi invadida e saqueada por uma multidão fanática. Ele foi acorrentado, arrastado pelas ruas e jogado numa terrível e imunda prisão. Da noite para o dia, sua família se viu destituída de todos os bens materiais, sem um teto, sendo perseguida pelas ruas de Teherã e até sem alimento. Na conversa com o casal Kinney, o mestre lhes disse: que Deus vos conceda o tesouro do reino, o sopro do Espírito Santo. Se, porventura, fordes alcançados pela pobreza, que isso não vos entristeça. Em 1912, quando Abdu'l-Bahá visitou os Estados Unidos, sua primeira palestra foi na espaçosa casa dos Kinney. Julia Thompson descreveu assim aquele momento. Abre aspas. Quando cheguei, Abdu'l-Bahá estava sentado no centro da sala de jantar, perto de uma mesa cheia de flores. A seus joelhos estavam os filhos do Kinney, Sanford e Howard, e seus braços os envolviam. Nenhuma palavra poderia descrever sua paz inefável. As pessoas estavam dispostas em fileiras e círculos, várias centenas de pessoas nos cômodos que se abriam uns para os outros. Na sala de jantar, muitos se sentaram no chão. Fecha aspas. Poucos anos após a visita de Abdu'l-Bahá aos Estados Unidos, a família Kinney, outrora rica, teve que lutar financeiramente, mas eles permaneceram felizes. Com a sua crescente pobreza, os Kinney se mudaram para uma pequena cabana perto de Green Acre. Mais tarde mudaram-se para Boston e depois voltaram para Nova York. Abdu'l-Bahá eternizou o legado de Edward e Carrie Kinney, designando-os como pilares da fé na Cidade da Aliança. A Cidade da Aliança é Nova York. Edward faleceu em 1950 e Carrie o seguiu 9 anos depois. Vamos refletir um pouco sobre essa conversa que Abdu'l-Bahá teve com o casal Kinney, preparando-os para o declínio financeiro e as difíceis condições econômicas que iriam enfrentar. Como foi que Abdu'l-Bahá fortaleceu o espírito de Carrie e Edward e plantou em seus corações a semente da resiliência? Ele relatou o sofrimento de Bahá'u'lláh, que viveu essa mesma experiência de perder as riquezas materiais e viver na pobreza. É esse exatamente o conselho que Bahá'u'lláh nos oferece na Epístola de Ahmad. Ó Ahmad, não te esqueças de minha graça enquanto eu estiver ausente. Lembra-te de meus dias durante os teus dias, e de minha angústia e meu exílio nesta remota prisão. E sê tão constante, meu amor, que jamais teu coração vacile, ainda que as espadas inimigas chovam sobre ti seus golpes, e todos, nos céus e na terra, se levantem contra ti. Nesse trecho, encontramos 3 preciosas recomendações divinas. A primeira, para não nos esquecermos da graça de Deus, de todas as bênçãos e dádivas que recebemos do Senhor da Glória. A segunda, para sempre nos recordarmos dos dias de Bahá'u'lláh, de sua angústia e exílio, de todas as adversidades que ele enfrentou por amor à humanidade. E a terceira, para sermos constantes no amor de Deus, sem jamais vacilar, ainda que permaneçamos sós e solitários na causa, mesmo que sejamos criticados, excluídos, perseguidos. Por que será que a abençoada beleza nos diz: lembra-te de meus dias durante os teus dias? Certamente há muitas razões para isso. Vamos falar de uma delas.
Se olharmos para a vida de Bahá'u'lláh em detalhe, constataremos que ele passou por todas as formas de sofrimento. Bahá'u'lláh foi aprisionado, publicamente humilhado e apedrejado. Passou 4 meses acorrentado e colocado no tronco em um ambiente de completa escuridão e imundície. Perdeu todas as suas posses materiais. Passou fome, frio extremo e calor extremo. Foi injustiçado, oprimido, exilado, discriminado, excluído, caluniado, atacado, traído, envenenado, sofreu atentados contra a sua vida, teve que testemunhar o sofrimento de sua família e o falecimento de alguns de seus filhos. Passou por descaso, rejeição, isolamento, afastamento das pessoas amadas, ingratidão. Tudo isso e mais, ao longo de 40 anos de seu aprisionamento e exílio. Podemos afirmar que não existe nenhuma forma de sofrimento que qualquer ser humano ou povo da Terra possa ter sofrido que Bahá'u'lláh não tenha também sofrido. Quando nos lembramos dos dias de Bahá'u'lláh, compreendemos que as nossas dificuldades e dores são apenas uma gota do mar dos sofrimentos que o manifestante de Deus enfrentou. Tomamos consciência de que ele aceitou tudo isso por amor a nós, por amor a você e a mim. Bahá'u'lláh escolheu passar por todas essas tribulações para tomar sobre si as dores da humanidade. Ele se sacrificou para redimir a raça humana de seus pecados e iniquidade e nos capacitar a alcançar tranquilidade e liberdade. Assim, sentimos bem no coração que não estamos sós diante das injustiças e tragédias que o mundo pode nos trazer. Que Ele, a glória de Deus, também passou por isso. Que Ele compreende a nossa dor e está conosco nos momentos mais difíceis. Nesse instante de consciência e profunda conexão com Bahá'u'lláh, o nosso sofrimento desaparece. Desaparece por completo, porque passamos a enxergar a situação de outra forma e sabemos que Ele nos acolhe, nos consola, nos acompanha. Assim, conforme ensina a Epístola de Ahmad, ao nos recordarmos dos dias de Bahá'u'lláh, nos conectamos com a sua graça, sua misericórdia, bondade e favor, e assim desenvolvemos a nossa constância e firmeza. Foi devido a essa consciência e conexão que Edward e Carrie Keeney foram capazes de lidar com o empobrecimento e as dificuldades financeiras com dignidade, contentamento, resiliência, coragem e gratidão, firmes na fé e constantes no serviço a Deus. Eles foram um exemplo daquele versículo dos escritos de Bahá'u'lláh que diz: "Ser generoso na prosperidade e grato no infortúnio." E nós? Até que ponto temos sido generosos quando estamos na prosperidade? E até que ponto temos sido gratos quando o infortúnio, a perda, a adversidade se abate sobre nós? No próximo episódio de Simplesmente um Bahá'í, vamos ouvir os relatos feitos por um pastor cristão de Nova York que, apesar de seus preconceitos e temores, esteve presente àquela primeira palestra de Abdu'l-Bahá. Continue nos acompanhando, deixando seu comentário na plataforma e compartilhando com seus amigos. Até breve!